multímetro. No vídeo de hoje da nossa série Intenção, você vai entender exatamente como utilizar o multímetro da maneira correta. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, então você já sabe, né? Clica no botão de se inscrever aqui, ativa também o sininho de notificações e curta o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Everton Moraes, aqui da Sala da Elétrica, e hoje eu quero mostrar para você as particularidades do multímetro e mostrar, obviamente, como você deve fazer para utilizá-lo da maneira correta, tudo bem? Olha só, eu trouxe para a nossa aula de hoje 3 multímetros. Esses 3 aqui, nós temos os mais populares, que é esse amarelinho, né? Um parrudão, que é com maior qualidade e maior proteção, a gente pode falar disso em outro momento também. No entanto, nós vamos fazer uso desse amarelinho, por quê? Porque na verdade é o que a maioria de vocês possuem, e se você entender como usar esse indivíduo aqui, você consegue usar qualquer um outro, inclusive esse mais parrudo, melhor aqui, que é o da Fluke, tá bom? Por isso eu vou deixar esse da Fluke de lado por enquanto. Hoje ele vai ficar chateado comigo, mas vai ficar aí de lado, de castigo hoje. Pois bem, nós temos esses 2 multímetros e eu quero que você se atente num detalhe aqui muito importante, ó. Eu tenho 2 que aparentemente é idêntico, no entanto, observem que aqui embaixo, esse aqui não tem nenhuma informação e esse tem um tal de CAT2. Essa categoria de emprego do instrumento de medição é muito importante, eu vou deixar na descrição aqui um vídeo onde eu falo exatamente da categoria de emprego dos multímetros e instrumentos de medição que você tem que se atentar, para sua segurança, tá bom? Vai lá e assiste. Vou descartar esse aqui também então. Nós vamos utilizar esse indivíduo aqui, que é o que vai fazer a nossa aula de hoje ficar mais didática. E para isso, nós vamos começar fazendo a medição de tensão elétrica. Mas já que eu vou falar de medição efetivamente na prática, vou utilizar meu óculos aqui para uma precaução, tudo bem? Qual que é o problema que a gente enfrenta com esses multímetros normalmente? Eles são muito frágeis, né? E aí o que acontece é que facilmente as pontas de prova acabam dando problema e assim por diante. Aliás, foi exatamente o que aconteceu com a minha ponta de prova aqui. Ela já apresentou um probleminha, mas não tem problema. Para fins didáticos, eu trouxe um até que é melhor ainda para que você consiga acompanhar comigo, que é essa ponta de prova que eu tenho aqui de backup, tá bom? Pois bem, nós temos o seguinte, o multímetro em si, ele tem as suas escalas aqui. Ele normalmente, no mínimo, você vai possuir 3 grandezas elétricas que você vai poder medir com ele. Tensão elétrica em corrente contínua, tensão elétrica em corrente alternada, corrente, nesse caso aqui contínua, tá? E resistência, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando da tensão em corrente contínua. Como você vai observar aqui agora, ó, nós temos o multímetro, uma chave seletora e as escalas que você está observando. A chave seletora, ela tem uma seta de indicação da posição dela. Nesse caso, está em off, está desligado. Quando eu rotaciono aqui, ó, eu vou navegando na escala que eu quero realizar a medição. E como que eu faço para escolher essa escala? Por exemplo, se eu tenho aqui uma pilha, né? Eu sei que essa pilha, ela tem 1,5 volts. Se eu tivesse uma bateria do meu carro, seria 12 volts. Se tivesse uma bateria, 9 volts. Eu quero verificar a tensão dela, e eu sei que ela é 1,5 volts. Então o que eu faço? Eu venho aqui, escolho uma escala como essa de 20 volts e vou fazer a medição. Já explico para você o porquê que eu não escolheria as de baixo ou as de cima. Eu poderia escolher também essa aqui de 2000, mas vamos pegar aqui a de 20. A de 20 aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso medir tensão, então eu vou colocar a minha ponta de prova preta nesse com aqui de comum e a minha ponta de prova vermelha eu vou colocar aqui na segunda. Por quê? Porque eu tenho aqui a indicação V, ômega e MA, correto? V é de tensão elétrica, o ômega é de resistência, MA é de miliampere de corrente elétrica. Isso significa para mim que para mim fazer a medição de tensão, que é o meu foco agora, eu preciso colocar nesse terminal do meio. Everton, quando que eu coloco nesse de cima? Daqui a pouco eu explico, quando a gente vai falando de corrente, tá? Vamos então fazer a medição da tensão em corrente contínua. A forma correta de fazer a medição, então, já que eu conheço que a tensão contínua tem o polo positivo e negativo, eu vou colocar o vermelho no meu polo positivo e o preto aqui, ó, meu terminal preto no polo negativo. E aí eu tenho a medição ali, ó, 1,3 volts. Isso significa que minha tensão está abaixo da nominal da pilha, que deveria ser 1,5, né? 1,5, correto? Ah, Everton, e no meu carro, como é que é a medição? A mesma coisa do que essa minha fonte aqui, ó, quer ver? Essa minha fonte, ela tem 12 volts. Vou colocar aqui para você ver, ó. Olha lá, 12 volts da minha fonte.
E eu coloquei, obviamente, o terminal preto no negativo e o vermelho no positivo da minha fonte. Everton, se eu inverter, vai explodir? Não, não vai explodir não. A única coisa que vai acontecer, caso você inverta, ela vai indicar um sinal negativo no display, quer ver? Olha lá, então ele está marcando o mesmo valor, só que ele está indicando para você que está invertido. Bom, então agora vamos voltar aqui para fazer a medição de tensão alternada. Quando nós vamos fazer a medição de tensão alternada, ou seja, as tensões igual da tomada da nossa casa e assim por diante, nós vamos escolher uma outra escala de medição, uma outra escala de medida, uma outra unidade dentro do nosso multímetro. Se você observar aqui, ó, nós temos aqui para a nossa direita duas escalas a serem utilizadas, 750 ou 200. 750, obviamente, nós vamos utilizar para fazer a medição, por exemplo, de 220 e 200 para fazer a medição de 127, vulgarmente conhecida aí como 110, correto? Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, 750, eu aconselho você sempre escolher 750, porque caso dê abaixo de 220, por exemplo, abaixo de 200, você vai lá e muda a escala do multímetro, tá bom? Pois bem, para fazer essa medição aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou tirar aqui minhas pontas de prova, vou mudar minhas pontas de provas e vou usar como comum agora essa amarela e a vermelha como vermelho mesmo. Por quê? Porque eu vou colocar o meu multímetro agora para medir esses pontos aqui, ó. Eu tenho nesses terminais 220 volts, que é como se eu estivesse medindo diretamente quem? A minha tomada aqui, por exemplo. Ou seja, colocando aqui assim, ó, eu vou ter o meu multímetro fazendo a medição para mim, nesse caso indicou 247. Se porventura eu tivesse com uma tensão abaixo de 200 volts na medição, apareceria da seguinte maneira para mim, quer ver, ó? 110, 118, né? Então, esse aqui é o nosso 127. Se eu quiser mais precisão na minha medição, o que eu faço? Eu venho aqui, desconecto uma ponta, vou rotacionar aqui para 200, vou voltar aqui, ó. Por quê? Porque aí ele vai me dar uma indicação assim, ó, 117,9,8 e assim por diante. Eu fico mais preciso na minha medição, tudo bem? Medida então tensão. Vamos fazer o seguinte, como que eu meço corrente elétrica? Para medir corrente elétrica você tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Então deixa eu só desconectar aqui a minha fonte de alimentação, voltar esses meus cabos para a minha fonte aqui, que eu quero demonstrar para você na fonte como é que funciona, tá? Então olha só, vamos voltar aqui para a minha alimentação. E eu tenho um circuito funcionando aqui, ou seja, eu tenho um LED, um resistor e um condutor aqui que é o circuito que vai conduzir a corrente até o LED e assim por diante. Uma coisa importante é, toda vez que eu vou fazer a medição de corrente elétrica de um circuito, eu preciso abrir esse circuito. Vou cortar aqui no meio aqui, ó, para simbolizar essa abertura. Pois bem, ó, abrir eu tenho que colocar um multímetro entre essas partes aí. Então eu vou vir aqui, decapar esse cabo e esse outro aqui. Vou usar novamente aquele meus terminais tipo jacaré, que fica mais fácil ainda para fazer essa medição. Vou colocar aqui, ó. Concorda comigo que eu estou colocando um multímetro em série com o meu circuito, ou seja, eu abri o circuito e coloquei o multímetro, correto? Nesse caso eu tenho que me atentar ao seguinte, ó. Esse multímetro ele faz a medição de corrente elétrica no mesmo terminal do que o de tensão, tudo bem? Então eu posso fazer o que eu fiz aqui agora. Tem alguns multímetros que não, que o terminal é diferente. Igual esse aqui, ó. Quando a corrente for acima de 10 amperes, somente nesse terminal aqui que eu posso fazer a medição, tá? Só que, para que eu consiga fazer a medição corretamente, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só tirar aqui o terminal. Vou mudar a escala para corrente elétrica. Tava em tensão, né, ó? Vou mudar aqui para corrente elétrica. Vou colocar aqui 20 mA, por exemplo. Vou voltar a conectar meu cabo aqui. Então, 9,7 miliamperes é a corrente elétrica que está circulando agora ali. Vocês viram que no momento em que eu estava realizando a medição, estava assim, né? Ó, quer ver? Tava em tensão e eu estava medindo alguma coisa aqui. Não tem problema, de repente, eu estar no nível de tensão e conectar ali o meu condutor em série, os meus terminais aqui em série, tá? Agora, se fosse o inverso, por exemplo, estou aqui em 20 mA, né? Está em corrente.
Se eu colocar diretamente na minha fonte de alimentação, pode queimar meu multímetro, tá? Então cuidado com essa inversão aí, tá legal? Pois bem, aprendi a medir a corrente elétrica. O detalhe é, se for mais do que 10 amperes, muda o terminal para esse de cima aqui, né? Lembrando, esse multímetro só mede também corrente contínua. Como que eu faço para medir resistência elétrica? A resistência elétrica, na verdade, nós vamos se atentar no seguinte detalhe aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, sair desses terminais. Resistência elétrica pode ser apenas um resistor, como esse que vocês vão ver aqui agora. Esse resistor aqui é um resistor de 1 kΩ, né? E para mim escolher aqui a resistência, eu vou pegar aqui meu multímetro, vou rotacionar aqui para 2000 aqui, por exemplo, 2000, e vou fazer a medição dessa minha resistência. Para medir a resistência, simples e objetivo. Vou colocar aqui entre os terminais da minha resistência. E ele vai me indicar aqui, ó, 1000 ohms. Agora, mais do que isso, normalmente a gente quer saber se um condutor está inteiro, né? Então eu quero saber se aquele condutor ele está ou não inteiro, eu faço uma medição de continuidade. Vamos supor, eu tenho um condutor aqui, eu quero saber se ele está íntegro, né? Ou seja, se não está partido. Eu venho aqui, ó, deixa eu tirar essa minha resistência, eu coloco no menor nível de resistência, né? E coloco ele para fazer a medição para mim, ó. Você vai observar que ele vai dar um valor de resistência próximo de 0. Isso significa que o condutor está ok. Porque se ele estivesse partido, olha lá, ele daria um 1 aqui, tudo bem? Ou seja, eu abri o resistor, né? O condutor, né? Olha lá, ó, cortei. Está cortado o condutor. Por isso que deu 1 aqui. Se estivesse inteiro, daria por sua vez, então, um valor próximo de 0. Tudo bem? Bom, basicamente essas são as principais grandezas elétricas que você vai ter que se atentar na hora de fazer a medição com o multímetro. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber ainda mais a parte de resistência, medição, tensão, corrente, eu te convido a clicar no link que está aqui embaixo do vídeo, que é sobre um treinamento de eletricidade geral, tá bom? Eletricidade geral que é a base fundamental ali para quem está na área de elétrica e eletrônica. Um forte abraço, espero que você tenha gostado, dá um like aí se você gostou do nosso vídeo de hoje e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.